Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui, como eu prometi no vídeo passado, continuar sobre a questão do dragão, né, o grande dragão vermelho de Apocalipse, que como já mencionei, não é a Igreja Católica em si, embora ela seja ali uma cabeça, né, daqueles tentáculos na representação de João, na descrição de João, conforme está em Apocalipse. Ao contrário que muitas pessoas podem dizer, né, que o dragão é um símbolo de mitologia e tudo mais, não, na verdade o ser humano, por não conseguir explicar o fenômeno, né, do mal, esse ser invisível, que é uma criatura espiritual, que a Bíblia é o único livro que contém a revelação completa sobre ele, o fato do ser humano não conseguir explicar é que ele cria, né, imagens e desenhos na sua mente, no seu inconsciente, para tentar descrever. Da mesma forma, João, na época, não tinha, né, o recurso de linguagem que nós temos hoje para descrever certas coisas. Então, ele, como era uma visão que para ele estava no futuro, ele descreveu algo horrível, né, na visão dele, como sendo estes poderes que eu já mencionei. As cabeças do dragão, elas estão em todas as áreas da sociedade. A política, a ciência e, inclusive, a própria religião. Esse grande dragão, ele atua como? Ele não é a instituição em si. Ele não é uma pessoa em si, embora a Bíblia nos mostre que vai haver, né, um homem designado aí que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, vai ser uma espécie de manifestação, né, ou incorporação de Satanás na terra no final dos tempos. Mas antes de chegar nisso, a gente tem que compreender essas três formas como o ser humano pode se relacionar com o grande dragão. E eu peguei por base aqui o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 17, onde Jesus fala a uma das igrejas assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, o que acontece? Antes de mais nada, esse dragão se manifesta com um sistema de ideias, né, de pensamentos que são opostos a tudo que é verdadeiro, tudo que está de acordo com a realidade no modo como Deus criou as coisas. Ora, nós sabemos pela Bíblia que a noção do bem e do mal é uma noção doentia que brotou na mente do homem devido ao pecado, né? Devido à distorção da realidade que aconteceu na mente do homem lá no antigo paraíso, que era na própria terra. O homem tinha uma consciência pura, ele não pensava de si para si mesmo, ele simplesmente se relacionava de dentro para fora, né? Ou seja, ele tinha um relacionamento direto com Deus, com a natureza, com as pessoas à sua volta, e com isso ele não tinha consciência de maldade, de pecado, de segundas intenções. Tudo que ele usava com uma intenção pura, né? E o valor utilitário das coisas. Não era um valor comercial, mitológico, nenhuma ideologia feita em cima dos objetos, ou das coisas, ou dos pensamentos, dos sentimentos. O homem simplesmente sentia. Para você entender isso, você tem que pensar que o peixe, quando ele está na água, ele não tem consciência da água. Assim era o homem, embora dotado de uma inteligência muito superior, mas ele não pensava de si para si mesmo, ele não ficava se autoavaliando, né? Ele não ficava se auto-julgando, ele simplesmente se relacionava para fora, como a gente vê isso vagamente hoje numa criança, principalmente as crianças bem pequenininhas, né? Uma criança aí de 1 ano, 2 anos, ela ainda passa essa pureza para a gente. Por quê? Porque ela não pensa em si mesma, né? Ela se relaciona com o mundo à sua volta, e aí está a pureza. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Aqui o texto está dizendo, né, uma palavra pesada e que serve para todos nós em algum grau, para uns mais, outros menos. Todos nós temos a tendência de achar que somos melhores, né, do que somos. E isso já é uma injeção, né, do pecado, uma injeção do diabo na mente do homem, querendo levá-lo à soberba, querendo levá-lo à vanglória
o que, resumindo, seria levá-lo a uma emancipação, se isso fosse possível, em relação ao seu Criador, que é Deus. Veja bem, Deus nada cria fora de si. Tudo que Deus cria está dentro dele. Em que sentido? Não que ele seja o universo, né? Mas como ele preenche tudo que existe, então o universo não pode estar fora de Deus. No entanto, o universo não é Deus. Até porque Deus é espírito, né? E ele não habita, assim como ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz a Bíblia, ele não habita também no universo que ele mesmo criou. Então, Deus, o universo para ele caberia na palma da mão, vamos dizer figuradamente. A questão é que a única coisa que Deus não poderia criar era um outro Deus como ele. Então, para ele criar, no seu ato criativo, ele só poderia criar seres que tivessem um limite e que, para isso, precisassem ter uma consciência local, individual. A consciência universal só a Deus pertence. Então, fossem anjos, né, seres de outras eras. Então, como criaturas, nós pensamos de uma forma finita, limitada, de uma forma local. Por exemplo, você está aí na sua sala, no seu quarto, né, você não sabe o que tem atrás da parede do seu quarto. Se tivesse um leão ali, né, a menos que você ouvisse o rugido, você não saberia. Se tivesse uma cobra debaixo da sua cama, você não saberia. Então, o nosso conhecimento, embora a gente pense aqui, como no texto, né, rico sou, estou enriquecido, o nosso conhecimento é muito limitado. A morte sempre está nos rondando por um fio, né? É muita coisa que pode acontecer, muito desastre. Não que eu esteja querendo criar em você um pavor, um medo. Não é isso, eu estou sendo realista. Por quê? Porque se nós pensarmos, todos nós vamos chegar a essa conclusão. A vida está por um fio. Né? Quantas pessoas infartam de repente, quando você menos está esperando? Quantas pessoas saem de casa e não voltam? Né? Seja por uma bala perdida, seja por um acidente. Então, isso não é para nos fazer pessimistas, mas é para nos fazer realistas e mais humildes um pouco, né, no nosso relacionamento com a vida. Porque o homem não é Deus, embora a ambição dele seja essa. E essa ambição foi a primeira coisa que foi colocada na mente do homem. Né? A Bíblia fala ali no relato de Gênesis que quando a serpente se aproximou de Eva, disse a ela, Deus sabe, veja bem, Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o maior problema do ser humano não é a baixa autoestima, não é ele se sentir um miserável. O pior problema do ser humano é a soberba. É quando ele se sente mais do que ele é. Né? E esse é um mal que acomete a humanidade, assim, 99%, como eu disse, uns mais, outros menos. E o Senhor Jesus veio para reverter esse quadro, nós já sabemos, né? Não é o momento para falar nisso agora. Mas onde que eu quero chegar? Aqui Jesus fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala daquele que é quente, ou seja, daquele que ama mesmo, daquele que valoriza a vida, que é humilde, que serve a Deus, que crê, que busca, mesmo que ele não seja perfeito, ele está sempre buscando. A Bíblia fala do frio, que é aquele que não quer saber, é aquele que é indiferente, aquele que zomba do evangelho, aquele que persegue o cristão, né? Aquele que joga água fria mesmo. E uma terceira categoria que são os mornos. Esse nem para fazer chá não presta, né? Então o próprio Senhor Jesus diz, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vê que o próprio Senhor Jesus sente nojo da pessoa que é morna. Então, se você não for frio ou quente, você está numa situação pior do que se fosse frio. Nas culturas do mundo, a gente vê que existe como eu já falei, uma perspectiva, né? Tipo assim, cada ser humano observa os fenômenos, as situações da sociedade, né? As ideologias que nos vêm lá de cima para baixo, os modismos, né? As doutrinas, as filosofias, as afirmações da ciência, né? As supostas descobertas da ciência. Quando eu falo supostas, porque algumas são verdadeiras, outras não, né? Tem muita coisa forjada aí no meio científico, como tem em onde tem ser humano, tem sujeira, a gente sabe disso. E você se relaciona com isso de uma forma passiva, ou seja, você aceita tudo que vem para cima, né? Ou você
é uma pessoa que pensa fora da caixa, e aí você bate de frente com o sistema e você só aceita até o ponto que é uma lei justa para todo mundo. Passou disso, você não aceita, né? Você se levanta e coloca a sua posição, você está disposto a morrer pela sua fé, se for preciso. E tem o morno, que é aquele que, pior ainda, né, do que o frio, porque o frio, muitas vezes, ele costuma ser rebelde também. Ele costuma, como a gente falou aqui de arquétipos, né? O frio é aquele que tem o arquétipo basicamente conhecido como o rebelde, né? O anti-herói. O cara que ele quer uma justiça também, mas ao jeito dele. E dentre os frios, a gente tem muitas pessoas de uma boa índole moral, pessoas que têm valores, ainda que sejam valores isolados do contexto universal que eu chamo que é a verdadeira lei espiritual de Deus, né? A verdade, quando o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade ela é universal, cosmológica. Por quê? Porque ela é um reflexo em tudo do caráter de Deus. Então, tudo que Deus é em sua essência, ele projetou em cada grão de areia, cada coisa que ele fez, né? E aí a gente tem o que eu chamo de arquétipos reais, né? Que o Senhor Jesus usou nas parábolas, os arquétipos naturais. Ao contrário disso, essas pessoas que são frias, elas têm essa moral, né, vamos dizer assim, delas, é como se fosse aquele fora da lei, né, aquele cara do Velho Oeste que fazia a sua própria lei com a sua arma ali, com o seu revólver, né, fazia justiça com as próprias mãos. E o morno é a grande massa da população, só pensa em pão e circo, como, né, se afirma que um dos antigos imperadores dizia, não me lembro agora qual deles, se foi Nero, se foi César, que o povo precisa de pão e circo. Dê pão e circo para o povo, que o povo vai deixar você governar, né, tranquilamente. Então é por isso que a gente tem, por exemplo, o Brasil como o país do futebol, né, o país do carnaval, o país das mulatas, o país não sei do que, só coisa boa, né, que se vende na mídia. Isso por quê? Porque o povo com essas coisas, ele tendo acesso a essas coisas, ele aceita tudo que vier para cima dele, inclusive ele se vende, né, como escravo. Por exemplo, a gente está caminhando para um sistema cada vez mais onde você não tem privacidade. Você está à mercê, né, dos dados que eles pegam de nós na internet, de várias formas, e coletam esses dados e sabem tudo sobre a nossa vida. Então vai chegar um ponto que não vai ter dinheiro físico mais, vai ser tudo virtual. E aí eles vão controlar, tipo assim, quem compra, quem vende, né? Como fala lá da marca da besta também, é outro assunto. Porque você vai ter que seguir a cartilha deles. E aí, quer dizer, a igreja de Cristo teria que ser diferente nesse contexto todo. Porque ela é que tem a visão, ela é que tem a verdade de Deus. Ela não se contenta com um moralismo frio, como de certa forma, né? Vou até citar um exemplo aqui. O presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. No sentido que eu estou falando aqui, ele é da categoria dos frios. Aí você fala, mas o Bolsonaro não é uma pessoa cristã, é um católico, ele acredita em Deus. Sim, o Bolsonaro é um cara extremamente bem intencionado. Eu, particularmente, fiz até campanha para ele, sofri perseguição por causa disso. Não me arrependo. Mas frio em que sentido? Ele não é da essência, né, da verdade mais profunda de Deus, porque ele, pelo que me consta, né, a não ser que ele ou alguém que eu conheça pessoalmente me diga que ele passou pela experiência do novo nascimento, que ele tem realmente o Espírito de Deus habitando nele de forma como a Bíblia coloca, né, o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo habitando em nós, ou se ele é uma pessoa que tem uma boa formação moral por causa, em parte, do catolicismo, que tem também boas coisas, tem bons ensinamentos, muito distorcidos no meio de uma salada de coisas, mas tem alguma coisa porque eles usam a Bíblia, afinal de contas. E também a criação dele, a formação dele militar, né, que deu para ele uma disciplina. Ele sabe o valor da justiça, ele sabe o valor de você ter um país com leis justas, porque um país com leis injustas vai para o buraco. E como ele é um patriota, ele aprendeu a respeitar, né, a bandeira, respeitar o nosso país,
Então ele é um cara que luta de unhas e dentes para defender isso. E ele está de parabéns, de certa forma, porque é muito melhor do que os mornos. Os mornos, nessa categoria que eu estou dizendo, são aqueles justamente que são levados facilmente pelas ideologias. Por exemplo, para essa gente, o socialismo soa bonito. Por quê? Porque são socialistas de iPhone, né? É um socialismo até que a corda arrebente. É uma promessa que vem desses políticos demagogos que nós tivemos durante tantos anos, até que você esteja completamente nas mãos deles. Aí eles vão botar as garras de fora. Então, as pessoas que caem nessas ideologias são pessoas que têm uma visão ou pior do que o frio, porque o frio muitas vezes ele é dotado, né, de um caráter moral muito sólido, ou são pessoas extremamente inocentes, iludidas, pessoas que não têm valores próprios, pessoas que são levadas pela multidão. Por exemplo, hoje, se você não bebe, não fuma, você é um careta. Se você não pula o carnaval, você é um careta. E aí te criticam, a sua religião não deixa. Eu falo, não, filhinho, é eu que não gosto de merda, desculpa a minha palavra. Eu que não gosto de comer lixo. Já comi quando eu era mais novo, não tinha instrução, não conhecia Deus. Hoje não como mais. Mas essas pessoas, elas são tão carentes de uma aceitação social que elas vão pela cabeça dos outros. Por isso que o seu filho, de repente, de 14, 15 anos, eu sei bem do que eu estou falando, que eu conheço essa história de perto, muitas vezes vai se envolver com colegas, né, que usam drogas, que usam bebidas, que fumam, e ele acaba se afundando nisso. Por quê? Porque ele quer ser aceito no bando. Ele tem um medo pavoroso, né, da morte, ele tem um medo pavoroso de ficar sozinho. E a morte que eu falo aqui, né, tipo assim, não ser visto, não ser reconhecido, porque ele é tão carente que ele não sente que existe se não tiver alguém olhando para ele. Então esses são os mornos, né? E a gente vê isso, essa filosofia, imperando em todas as instituições, porque elas são as cabeças do grande dragão. Elas são as áreas que Satanás usa de cima para baixo para oprimir e para destruir a população. Ora, a força de Deus, né, aquilo que nos levaria ao bem maior, aquilo que nos levaria ao amor verdadeiro, ao amor genuíno, a uma esperança viva que nos puxa para cima, essa vem da verdade absoluta, que não pode ser negociada, que não pode ser diminuída. Essa verdade absoluta é Cristo em vós, como disse Paulo em Colossenses 1:27, a esperança da glória. Qualquer coisa menos do que isso, você está à deriva. Porque se a verdade não vem daquele que te criou, né, se o lugar, vamos dizer, a fonte de onde você veio, não traz com você e para você e através de você a verdade que dá sentido, que explica o motivo pelo qual você está aqui nesse mundo, então onde você vai encontrar isso? Nas filosofias dos filósofos? Nas posturas meditativas dos orientais? Você planta uma bananeira, respira, fecha os olhinhos, deixa como eles ensinam, né? Deixa o rio da imaginação levar os pensamentos poluídos. Quer dizer, é como se você ordenasse, né, ao cachorro que tire as próprias pulgas. É o ser humano tentando resolver o seu próprio problema. Não tem como, pessoal. Tem uma pregação que ficou muito famosa na história de Jonathan Edwards. E ele retratou o seguinte: uma aranha pendurada por um fio bem fino em cima de uma lâmpada, uma lamparina acesa, logo embaixo, uma vela. Ele falou, essa é a condição do pecador, essa é a condição do homem sem Deus. Porque a qualquer momento a morte vai chegar e para onde ele vai? O que ele pode garantir de si mesmo? O que as suas boas obras fizeram que vão te garantir um lugar melhor depois da morte? Ou será que você morre e acaba tudo? Se você morre e acaba tudo, então não tem sentido para viver. Não tem razão por que viver, por que sonhar, por que desejar o bem, desejar a verdade. Mas então, esses três tipos de pessoas, a gente vê isso retratado na ciência, a gente vê isso retratado na cultura. Eu vou pegar um exemplo aqui, não vou falar muito para não ficar extenso, mas tem um filme chamado Como Domar o Seu Dragão.
se não me engano, acho que é isso. Como treinar o seu dragão. Esse filme, ele mostra de uma maneira muito sutil essa realidade. Porque eu ia dizer que uma grande parte, principalmente dos orientais, que tem aquelas filosofias de meditação, de tudo mais, eles também fazem parte do grupo dos mornos. Por quê? Porque eles em vez deles pensarem como o frio pensa, né, no contraste entre o bem e o mal, porque ele traz em si a imagem do herói, e o herói tem que ter um vilão, né? Tem que ter um inimigo, isso acontece muito na política, tanto como estratégia, como de fato, se você resolver combater a injustiça, você sofre um revés daqueles que querem continuar na corrupção. Os frios têm ainda esse senso do bem e do mal, que não é ainda a verdade de Deus. Os mornos, eles são aqueles que querem conciliar as duas forças. E aquele filme, esse filme de Como Domar Seu Dragão, que eu falei, não me lembro agora o nome certo, ele passa essa ideia, porque o rapazinho ali, ele queria tanta aprovação da família que ele achava que ele tinha que matar um dragão. Era uma tradição entre eles matar o dragão. Ou seja, matar o dragão ainda é um interesse, né, dos frios. É o bem contra o mal. É São Jorge contra o dragão, aquela história. Porém, no filme, o que acontece? Tem uma hora que ele dá um tiro, o dragão é acertado na asa, ele cai ferido e ele vai lá para matar. Só que quando ele chega, o dragão faz uma carinha triste e ele fica com pena e ele, em vez de matar o dragão, ele se torna amigo do dragão. E ali ele começa um relacionamento, o dragão começa a voar com ele para todo lado e aí ele resolve lá um problema que estava acontecendo, né, na terra deles. Não cabe aqui fazer uma análise completa do filme, mas essa ideia de conciliar as forças é bem a ideia oriental, de yin e yang, né? E eles querem passar isso no cinema. Os desenhos que as nossas crianças assistem já trazem essa doutrinação satânica para te levar a ser frio ou morno. O morno é pior do que o frio. O frio são pessoas que muitas vezes têm uma formação, né, mais de valores pelos quais a pessoa luta. E o morno é aquele que aceita tudo e ainda passa a imagem de que é uma pessoa pacífica. Ora, se você é uma pessoa amoral, se você é uma pessoa que não está nem aí para valores, tipo assim, se realmente uma coisa é certa ou não, se uma coisa é boa, produtiva ou não, né? Então é muito fácil você ser uma pessoa pacífica, entre aspas. Até que alguém pise no seu calo, né? Até que alguém pise no seu calo, porque tem muita gente que aceita qualquer coisa. Mas se você for lá e mexer no dinheiro dele, ou furar o pneu do carro dele, aí você vai ver o demônio. Então, a gente tem que entender isso. E o quente, né, que está cada vez mais raro, são aqueles que têm a visão de Deus. São aqueles que realmente creem no Evangelho, mesmo que eles não sejam perfeitos, mas eles não abrem mão da verdade suprema, que é, resumidamente falando, o fato de Deus, ao ver que não havia ninguém que praticasse a justiça, o próprio Deus se fez carne, veio e habitou entre nós, e não só serviu de modelo, de exemplo para nós de vida, como também morreu a nossa morte. Porque Deus, né, ele sendo Deus, ele tendo Jesus, a divina semente dentro de si, então ele era como o corpo dele era como uma casca, né, da semente. E aquela semente foi rompida, né? Cristo foi ferido na morte, não só na morte física, mas também foi rejeitado pelos três poderes, né? O legislativo, executivo, judiciário. Foi rejeitado pelo poder religioso, que seria o quarto poder da época. E ele, ao ser morto ali na cruz, então, ele libera a vida que estava dentro da semente, a vida de Deus para dentro da humanidade. Porque a obediência que agrada a Deus, a verdadeira fé que agrada a Deus, não é uma questão apenas de comportamento. O comportamento é importante, é parte fundamental do processo, mas a vida de Deus, a diferença é: você tem a vida de Deus ou você não tem a vida de Deus? E aí João nos fala: se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Isso é um dom que nós recebemos pela graça. E unicamente pela graça. Não há outro meio. Não é o seu esforço, não é a sua intelectualidade, né? a sua filosofância que vai te fazer ter a vida de Deus dentro de você. É uma questão de fé, na verdade genuína, que Deus estabeleceu, né, e nos enviou na sua palavra. Muitos crerão, outros não.
né? Quem sou eu para dizer o que você tem que querer na sua vida? Mas, dentro dessa perspectiva, para aqueles que creem, ou até mesmo para aqueles que ainda não creem, mas porque poderiam chegar para mim e dizer assim, olha, eu não consigo, eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo, eu não entendo, né? Para esses também eu tenho uma resposta satisfatória que pode produzir no seu coração essa fé sem que você nem perceba. Vai chegar um momento que você vai falar, poxa vida, não é que de repente, depois de algumas, né, explicações lá do professor, eu estou vendo que faz sentido. E quando você vê que faz sentido, você começa a amaciar o seu coração. E aí é a oportunidade que você tem de abraçar essa verdade que está acima até da nossa própria vida, né? Essa verdade de Jesus, ela nos leva a nos desapegar do mundo no sentido, né, errado, esse sentido materialista. É lógico que todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos comer, todos nós, né, trabalhamos e de preferência honestamente para viver. Mas você não pode ser escravo das coisas materiais, porque essa escravidão é que te leva a toda sorte de cobiças e toda sorte de pecado, toda sorte de maldade. Quantas vezes a gente vê nas famílias irmãos brigando por causa de herança, irmãos desejando ver a morte do próprio pai, da própria mãe, doido para colocar a mão na herança? Que ponto que nós chegamos? Que ser humano é esse que às vezes me causa vergonha de ser um? Nós temos que levar isso a sério porque, primeiro, há essa distinção. E aí, esse grande dragão, ele se aproveita disso. O que ele vai fazer? Ele vai colocar, então, os verdadeiros cristãos, ele vai fazer de tudo para colocá-los, né, num papel de ridículos. Você vê que hoje, se você entrar num debate, numa academia qualquer de conhecimento, de filosofia, a partir do momento que você falar alguma coisa do seu cristianismo, da sua fé, você já é visto como então você é daqueles que acreditam em Arca de Noé, que acreditam nisso. E aí começam a depreciar, tipo assim, a única arma, né, e talvez a melhor que eles têm, é essa depreciação, porque aí ele desacredita já logo na base da sua argumentação. Porém, como eu disse, eu tenho um curso que eu quero oferecer para vocês. Esse curso ainda não está pronto, não sei quando vai ficar. Esse curso vai levar um tempo justamente porque é onde eu estou coletando, né, e organizando todo o pensamento, todo o fundamento que você precisa para entender qual é e como abraçar essa verdade universal e não permitir que você seja categorizado como um frio ou um morno, porque mesmo o frio que tem uma visão moral, uma visão de valores, né? Mas a visão de valores dele, como eu já falei, é uma visão limitada, circunscrita aos problemas que estão acontecendo ali. Mas ele não pensa numa verdade maior que deve estar aqui dentro. Como eu disse num dos vídeos anteriores, quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, ele tira de dentro de nós a raiz do pecado. Porque se você quer acabar com uma plantação, não adianta você só cortar os galhos. Você tem que ir lá e arrancar a raiz, porque é da raiz é que nasce, de novo, né, os galhos. Então, o Senhor Jesus, ele arranca de nós a raiz do pecado. O que é a raiz do pecado? É justamente essa ilusão, essa fé idealista, esse pensamento só assim, na terra, né? Como muitos cristãos, Paulo alertou, falou que se nós esperarmos em Cristo só nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quem são os mornos? São aqueles que, mesmo dizendo que esperam em Cristo, mas eles vão a Jesus, vão à igreja, vão à religião, seja ela qual for, né? Mas no caso estou falando do cristianismo, apenas para buscar solução para o seu problema imediato, aquilo que está ali causando um calo no seu sapato, no seu pé, né? Uma pedrinha no seu sapato. Você recorre às vezes a uma oração, você pede o pastor, pede o padre para fazer uma oração, você vai na macumba, onde você achar que vai resolver o seu problema, você está enfiando o nariz. Então, esse tipo de doença, isso tudo faz parte do grande dragão. O grande dragão, ele se alimenta do pecado do ser humano. Cada ato de pecado, né? Cada
mentira que nós contamos, cada violência, ainda que dentro de nós, que nós praticamos, nós estamos alimentando esse dragão. Por quê? Porque isso vai se tornando cada vez mais comum. Quando você comete uma coisa muitas vezes, chega um ponto que você não sente mais que está errando, você extrapola os limites da sua própria consciência. E aí depois, para voltar, meu amigo, aí não é fácil não. Então, para que nós preservemos o mistério da fé, como o Senhor Jesus falou, né? E o mistério da fé não existe sem o conhecimento dessa verdade cosmológica, essa verdade total, né? Que abrange todas as coisas, que coloca cada coisa no seu lugar, que nos faz entender que os arquétipos, tanto os reais quanto os ideais, eles são coisas ou da natureza que refletem a glória de Deus, ou da ideologia humana, da fantasia, dos sonhos, das aspirações, dos desejos, né? Das interações sociais que o homem usa para se promover, para se mesclar com outras pessoas de uma forma ou de outra. É como se você precisasse roubar as amizades para você. Como que você rouba as amizades para você? Fazendo tudo para agradar os outros, né? A gente, às vezes, tem medo de aborrecer, e aí a gente não fala a verdade e fica passando aperto com certas situações. Tem pessoas que te puxam sempre para trás, e você, achando que é bonzinho, que é virtuoso, você fica ali naquela mesma meleca, né? Que a pessoa que só gosta de conversar fiado, mas não quer saber de buscar um conhecimento mais profundo da vida. Então, esse tipo de coisa é que faz parte do grande dragão. Então, dito que é o grande dragão, em linhas gerais, depois nós vamos mostrar finalmente qual é, basicamente, né, aqui não dá para a gente mostrar tudo, mas basicamente qual é a solução, qual seria a solução para o problema do nosso país, no caso, estou preocupado com o Brasil em primeiro lugar, vindo da igreja. Isso se a igreja acordar para resistir ao grande dragão e não ser engolida por ele, como está acontecendo na maioria dos casos. Ok, pessoal? Fico por aqui, um grande abraço, fique com Deus aí, até mais.